Boa noite, cumprimentando a todos, todas e todes. Meu nome é Fábio Napoleão, sou docente do Departamento de Pedagogia à Distância do SEAD, o DESC, e coordenarei a sessão de apresentação de trabalhos na noite de hoje, que integra o Seminário de Iniciação Científica 32º SIC do SEAD, que ocorre conjuntamente com o 7º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, 7º CEPEM, e as semanas acadêmicas dos cursos de graduação do Centro. Faço agora a minha autodescrição. Como disse anteriormente, meu nome é Fábio Napoleão, tenho 48 anos de idade, natural de Florianópolis, onde resido e coordeno a presente sessão. Tenho formação na área de Geografia e sou egresso da UDESC. Identificando os elementos mais importantes da imagem, sou branco, rosto oblongo, nariz redondo, boca pequena, tendo cabelos e barba de cor preta e cortes curtos. Estou usando óculos com armação na cor preta e visto uma camisa social de mangas curtas com estampa quadriculada nas cores preto e branco. O cenário de fundo apresenta paredes de madeira na cor cinza e um quadro com mapas históricos, bem como um globo terrestre. Entre os dias 24 e 27 de 10, o SEAD realiza o Seminário de Iniciação Científica 32º SIC, conjuntamente com o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão 7º CEPEM, e semanas acadêmicas dos cursos de graduação do Centro. A programação completa do evento pode ser acessada no link www.desc.br/SEAD/CPEM e SIC. Na presente sessão de apresentação de trabalhos de iniciação científica, contaremos com a participação do professor Reinaldo Matias Fleury, da UFSC. Entre outras coisas, foi orientado na pós-graduação por Moacir Gadotti, a partir dos idos de 1970, em seu mestrado, justamente em contexto do regime militar no Brasil. Ressalvo aqui a nossa satisfação com a presença do professor, exatamente na última semana do segundo turno das eleições no Brasil, época em que falar de educação inclusiva, popular, é mais do que uma necessidade. O professor Reinaldo Fleury será nosso avaliador ad hoc, e professor Reinaldo, quando a realização de suas considerações, peço ao professor para, de forma mais adequada, fazer então a sua apresentação. Assessorando nossos trabalhos, teremos a Janine Soares da Rosa Moraes, atuando como monitora. E, eventualmente, a própria presença aqui do nosso técnico de informática, o Luiz Fabiano da Silva. Tanto a Janine quanto o Luiz poderão interromper as apresentações a qualquer tempo diante de uma eventual orientação ou dificuldades de ordem técnica. Em nome do SEAD, eu agradeço tanto a Janine quanto o Luiz pelo carinho e empenho em atender todas as demandas de tão importante evento da nossa instituição. Sobre as apresentações, serão realizadas de forma sequencial, totalizando 4 apresentações, cada uma efetivada entre 5 e 10 minutos, com tolerância de até 5 minutos, perfazendo no máximo 15 minutos. Após o conjunto de apresentações, passaremos às considerações do avaliador e falas dos bolsistas e, eventualmente, dos orientadores, na forma, então, de debate. Eis a sequência das apresentações. Gabriel Oliver de Aguiar Flauzino, o título Direitos Humanos no Território Catarinense, uma abordagem a partir da diversidade, inclusão e justiça social. Silmara Aparecida Gesser Rocho, talvez tenha errado o sobrenome, oportunamente a Silmara vai corrigir na sua apresentação. O título Justiça Curricular e Diversidade. A terceira a apresentar é Letícia Silva Fiuza, Políticas Curriculares e Educação Especial do Brasil, sob orientação da professora doutora Cléia Demetrio Pereira, no projeto Diversidade, Inclusão e Justiça Curricular, uma análise das políticas curriculares no campo da educação especial em territórios locais da educação básica. Por fim, a apresentação da Janine Soares da Rosa de Moraes, sob o título Acesso e Permanência na Graduação, um estudo comparativo de políticas e ações afirmativas direcionadas para a população negra, comunidades quilombolas e povos indígenas na UDESC e Unifespa 2009-2019, sob a orientação da professora Vera Márcia Marques Santos, no projeto
intitulado Estudo Comparado, Ações Afirmativas para a População Negra, Quilombolas e Comunidades Indígenas, UDESC, Unifespa 2009-2019. Como mencionado, realizadas as apresentações, eu passaria a palavra ao professor Reinaldo Matias Fleury, que é o nosso avaliador ad hoc, para suas ponderações, questionamentos sobre os trabalhos de iniciação científica. E a critério do professor, ele poderá fazer comentários, então, gerais acerca dos trabalhos, ou de forma individualizada, por apresentação barra projeto, ficando a critério, então, do nosso avaliador ad hoc. E, em seguida, os bolsistas e orientadores poderão tecer as suas considerações. Para tal momento da sessão, nós teremos um tempo que vai de 20 a 30 minutos. Lembro que o avaliador ad hoc ele recebeu um formulário de avaliação e o enviará para a direção de pesquisa e pós-graduação após o evento, detalhando o seu parecer, que poderá ser acessado pelos interessados. A Janine, que nos assessora, ela vai passar a lista no chat de presença, né, para efeito de registro de participação e certificação. Dito isto, passamos então à apresentação de Gabriel Oliver de Aguiar, cujo título é Direitos Humanos no Território Catarinense, uma abordagem a partir da diversidade, inclusão e justiça social, tendo como orientadora a professora Cléia Demétrio Pereira, no projeto Diversidade, Inclusão e Justiça Curricular, uma análise das políticas curriculares no campo da educação especial em territórios locais da educação básica. Janine, tu pode, então, por gentileza, colocar a apresentação do Gabriel. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Olivier de Aguiar Flauzino, sou bolsista da UDESC e minha orientadora é a professora doutora Cléia Demétrio Pereira. Vou estar apresentando o meu trabalho, um projeto de pesquisa, que é Direitos Humanos no Território Catarinense, uma abordagem a partir da diversidade, inclusão e justiça social. Esta pesquisa, ela encontra-se em andamento, certo, e tem a sua origem a partir de algumas questões emergentes no contexto catarinense. Trata-se de uma pesquisa que dá visibilidade às discussões sobre alguns conceitos recorrentes, a diversidade, inclusão, equidade e justiça social. Essa pesquisa ela tem como objetivo investigar a promoção de políticas públicas de proteção dos direitos humanos no território brasileiro e especificamente no território catarinense, que são amparadas nos documentos internacionais que regem os sistemas de proteção dos direitos humanos. Como metodologia, o desenvolvimento metodológico, ele é caracterizado pela pesquisação, na intenção de envolver o protagonismo da rede de atendimento dos direitos humanos nos grupos de trabalhos, pela pesquisa bibliográfica, numa abordagem qualitativa, com a finalidade de realizar um levantamento de produções científicas sobre a temática, seja em sites de pesquisas confiáveis, como a Biblioteca de Artigos e Periódicos Científicos Cielo, periódicos da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a BDTD, e por se tratar de bases de dados com um grau de viabilidade elevado nas publicações, viabiliza-se então as parcerias com essas instituições superiores de ensino e pesquisa para atingir os resultados que a gente procura. Essa pesquisa ela vai permitir a identificação de epistemologias que acabem fundamentando os pressupostos teóricos pós-críticos para situar o debate que se insere a questão do respeito e do reconhecimento propriamente dito das identidades humanas, do multiculturalismo, da diversidade humana e cultural, da produção das diferenças, das evidências das minorias, inclusão social de questões de gênero, raça, etnias, e particularmente dos direitos humanos, como é o título do trabalho, como possibilidades de transformação e de justiça social. Contamos também com a pesquisa documental, com a finalidade de mapear as políticas públicas de direitos humanos que refletem na atuação dos gestores governamentais, dentro dos contextos nacional e local. Como resultados preliminares, a gente pode observar
com o levantamento de obras, que embora a área de direitos humanos ela seja muito extensa, ela ainda é um campo assim bem inexplorado. Não temos tanto incentivo, não temos tanta instigação a explorar esse campo, tanto que carecemos de obras nacionais a respeito, né, direcionadas e específicas para esse nicho de pesquisa. A gente constatou que em outros países, em obras estrangeiras, principalmente Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, existe uma maior abordagem sobre a temática dos direitos humanos. E analisando em parelho com a discussão do tema em solo nacional, foi evidenciada uma grande discrepância de conteúdo. Certo, diuturnamente, os meios de comunicação eles têm noticiado, como a gente pode acompanhar, né, inúmeras situações de violação dos direitos humanos, particular e especificamente de mulheres e crianças, cuja necessidade ela exige uma maior atenção na busca por esses pressupostos que subsidiem a efetiva aplicação e operação desses direitos dentro do nosso solo brasileiro, consolidando assim esse projeto de pesquisa dentro do pioneirismo dessa área, né, tendo em vista a carência de obras nacionais sobre esse tema. Esta foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Boa noite. Efetivada então a apresentação do Gabriel, passamos à apresentação da Silmara Aparecida Gesser Rochu, Justiça Curricular e Diversidade. Fica à vontade, viu? Eu acho que já está preparado para a apresentação. Boa noite. Então, eu estou tentando... agora é que não estava autorizado para mim compartilhar minha tela. Já é. Agora vai dar certo. Vai dar certo. A gente está visualizando, viu, Silmar? Perfeito. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Silmara Aparecida Gesser Holschu. Sou natural de Luiz Alves, tenho 26 anos. Esqueci de ligar a câmera, vou ligar a câmera agora. Agradeço. Acredito que fica mais visual, né? Fica melhor a nossa apresentação. Só um momento. Eu acho que agora todos estão me vendo, né? Perfeito. Bom, então eu me chamo Silmara Aparecida Gesser Roxo, tenho 26 anos, sou natural de Luiz Alves, mas atualmente resido na cidade de Jaraguá do Sul, mas estudo no polo de Joinville, na UDESC, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E sou bolsista há quase um ano já da professora doutora Cleia Demétrio Pereira. A professora Cleia Demétrio, ela entrou em contato com a nossa turma, né? Muitos talvez até se questionem por que eu curso Ciências Biológicas e faço essa pesquisa, participo. Mas eu sempre tive muito interesse na área de educação, justiça, e me encontrei e ela me deu essa oportunidade, essa honra de poder participar do projeto de pesquisa dela, que se chama Justiça Curricular, Inclusão e Diversidade. Bom, primeiramente, esse trabalho ele é feito em união com a Universidade de Portugal e aqui a nossa UDESC do Brasil, e tem o interesse em manter uma conformidade e um estudo aprofundado do que acontece, né, nessa trajetória de educação inclusiva, né, ou seja, de muitos jovens e crianças que estão passando, né, nesse percurso de escolas de ensino regular básico, e também o que está acontecendo nesse currículo, se realmente a legislação hoje vigente, ela coloca em prática, né, tanto o que está lá na teoria, quanto o que a gente tem em sala de aula. Com isso, a gente, nós desde o ano passado, estamos nos aprofundando e fazendo alguns estudos sobre, né, para levantar, mapeando pesquisas acadêmicas. A gente iniciou lendo, né, o projeto da professora Cleia,
Após ler o projeto dela, a gente foi instigado a se basear no projeto de um grande autor chamado Gil, como elaborar pesquisas bibliográficas, né? E com isso a gente tentou fazer fichamentos, fez alguns de alguns autores, grandes autores até de fora do Brasil, como Roger Slist, Van Baal. Com esses fichamentos a gente construiu meio que uma base para conseguirmos posteriormente fazer uma pesquisa exploratória, para estarmos mapeando essas teses e dissertações que nos tragam um pouco de uma construção para conseguir fazer mais produções acadêmicas. Dentro dos objetivos do projeto da professora Cleia, que era analisar o contexto de políticas curriculares, né, do Brasil, tendo em vista também a nova base de comum curricular, né, nacional, que é o BNCC. Também tivemos a problemática, né, que ela nos instigou a estar meio que vendo as convergências, né, que tem entre a educação teórica e a educação prática, e bem como também fazer esse mapeamento de produções acadêmicas. Esse mapeamento de produção acadêmica, ele foi totalmente feito dentro de uma metodologia qualitativa, que também foi feito o projeto da professora Cleia, que foi desenvolvido totalmente teórico, por enquanto, né? Bom, dentro desse mapeamento, desse tipo de metodologia, nós fomos escolhendo, né, de acordo com os temas, né, que eram compilados a esse projeto da professora, descritores. Eu, por exemplo, escolhi 2 descritores. O primeiro foi Justiça Curricular de Inclusão, que me remeteu a essas palavras, né, a escolha dessa palavra, uma objetividade maior do tema em si, que, por exemplo, eu decidi estudar ali junto com a professora, e também o currículo comum na Escola Regular Básica Brasileira, que eu acreditei abranger mais todas as informações necessárias para nós estudantes e futuros pesquisadores, até já pesquisadores, né, para conseguir seguir em frente. Com esses 2 descritores, nós iniciamos a pesquisa exploratória numa planilha de Excel, com produções de gráficos também. A gente utilizou como banco de dados a BDTD, que é a base de teses e dissertações, né, brasileira. E lá a gente colocou esses descritores de acordo com o recorte temporal, que é o mesmo recorte temporal do projeto da professora Cleia, de 2016 a 2020. Nós encontramos até uma surpresa, pelo menos da minha parte. Eu fiquei surpresa em ver que tinha poucas obras, eu achei, relativamente, com a grandeza, né, que nós temos do nosso país, a dimensão, até levando em consideração o nosso território, nossa parte geográfica. E nessa breve análise que eu fiz, eu vi essa carência, tanto que agora nesse gráfico, como a gente pode observar, o descritor, por exemplo, de currículo comum na Escola Regular Básica Brasileira, eu encontrei apenas 12 dissertações e 3 teses. Com base nisso, a gente também fez através da outra escolha, né, que é a Justiça Curricular de Inclusão, 14 dissertações e 6 teses. Então, eu observando isso, né, claro que eu sou leiga ainda no assunto, quero aprender muito mais, mas eu achei pouco, perto do que a gente deveria ter esse problema, esse caso que virou educação aqui no Brasil. E através disso também a gente fez esse mapeamento através de uma prévia escolha, lendo todas as introduções desses trabalhos dentro da BDTD. Nós fizemos uma tabelinha, né? Primeiro nós separamos, né, de modo quantificado o quanto que tinha de cada item. E depois de lerem as introduções, nós produzimos nosso resumo expandido e conseguimos analisar e ver, né, quanto que tinha de cada um. E com isso a gente colocou numa planilha também a problemática, o objeto de pesquisa, os objetivos daquele trabalho, daquele autor, as devidas regiões que eles estavam escrevendo. E seria isso. Eu deixo aqui o meu agradecimento. Eu sou voluntária, queria poder ter feito muito mais, né?
mas foi uma grande honra trabalhar com a professora Cleia e com a professora Janine também, porque para mim ela é uma excelente professora já. E deixo aqui os meus agradecimentos. E seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos e boa noite. Boa noite, Silmara. A gente aqui agradece. Uma bela apresentação, viu? Eu quero registrar a presença da professora Vera Márcia Marques conosco, na condição de orientadora de um dos trabalhos de iniciação científica que aqui será apresentado, mas igualmente na condição de diretora do nosso centro. Teríamos agora a apresentação da Letícia Silva Fiuza, com o título Políticas Curriculares e Educação Especial do Brasil, mas recebemos a informação de que ela passa por problemas de saúde, e então temos aqui a justificativa da sua ausência. De pronto, eu passo então a apresentação da Janine Soares da Rosa de Moraes, com o título Acesso e Permanência na Graduação, um estudo comparativo de políticas e ações afirmativas direcionadas para a população negra, comunidades quilombolas e povos indígenas na UDESC e Unifespa, 2009 e 2019, sob a orientação da professora Vera Márcia Marques Santos, no projeto Estudo Comparado Ações Afirmativas para a População Negra, Quilombolas e Comunidades Indígenas, UDESC, Unifespa, 2009-2019. Com a palavra, então, a nossa querida Janine. Obrigada, professor. Eu vou colocar aqui no modo apresentação. O computador está um pouco lento aqui. Vocês estão vendo aí, né? Sim, Janine, perfeitamente. E te ouvindo bem também. Tá certo. Então, boa noite. Meu nome é Janine Soares. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, pretos, uso óculos verde. Estou sentada, no fundo tem uma parede branca. E estou aqui hoje, então, para apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido como iniciação científica entre os anos de 2020 e 2021, num contexto pandêmico que nos impediu de cumprir toda a metodologia do projeto, que seria, inclusive, uma pesquisa com entrevistas, né, mas a gente conseguiu realizar essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi conduzida com um estudo comparado das ações afirmativas para a população negra, em especial comunidades quilombolas e povos indígenas, e ela teve duas universidades como nosso universo de pesquisa, que é a UDESC e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, passou um carro aqui, a Unifespa. O recorte temporal é entre 2009 e 2019. Ela teve duas orientadoras, até por conta dessas duas universidades em que a gente estava trabalhando. Então, uma delas é a professora Vera Marques e a outra a professora Carla Leandro Hask. Para essa apresentação, nós mudamos um pouco o título, pensando no acesso e permanência na graduação como esse estudo comparado, porque esses foram os principais tópicos, né, os principais itens que a gente olhou nas duas universidades para pensar essa comparação. Esse estudo comparado também ele é construído numa perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, ele teve o apoio de vários núcleos e laboratórios das duas universidades. E aqui a gente destaca o NEAB, da UDESC, o LAB do SEX, do SEAD-UDESC, o Grupo de Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Pós-Graduação, do SEAD-UDESC, o Núcleo de Estudos e Pesquisa e Extensão em Relações Étnico-Raciais, o NUMBULTU, da Unifespa, o Grupo de Estudos Gênero, Raça e Estudos Amazônicos e Linguagem, também da Unifespa, e o Núcleo de Ações Afirmativas de Diversidade e Equidade, também da Unifespa. Os nossos objetivos, então, para pensar esse projeto, foi olhar para essas experiências institucionais de implementação de políticas e ações afirmativas, nas universidades sedes da pesquisa, né? A gente também pensou como
uma problemática, né, como que a gente ia construir estratégias que pudessem contribuir com acesso e permanência para os estudantes, pensando na população negra, comunidades quilombolas e povos indígenas na graduação. Nosso foco foi na graduação. E aí a gente olha para o UDESC, principalmente, porque a gente percebe que há necessidade de uma ampliação dessas ações afirmativas para acesso e permanência na instituição. Na UDESC, a gente não tem hoje, né, cotas para a população negra que seja condizente com o percentual da população negra no estado de Santa Catarina, que é de 16%, mas as cotas são 10%. Nós não temos nenhum tipo de ação afirmativa de acesso ou permanência para quilombolas, embora a gente saiba que existam alguns quilombolas também estudando nos diferentes campos da UDESC, e também não temos nenhum tipo de ação afirmativa para os povos indígenas na UDESC, pensando sempre a graduação, esse foi o nosso foco. E a gente escolheu a Unifespa não só pela presença da professora Carla Leandro Haske, que é egressa da UDESC, e que está lá hoje como professora titular no Departamento de História, mas porque essa universidade também apresentava ao nosso olhar programas e auxílios, né, instrumentos de permanência e acesso inovadores. Então, por isso as duas universidades. Os nossos objetivos, então, foi buscar subsídios para auxiliar na construção dessa proposta, né, de um processo seletivo específico para essas populações, pensando indígenas e quilombolas, pensando nessa ausência que existe nas políticas da UDESC. A gente também pensou em construir estratégias a partir das observações que a gente ia fazer lá na Unifespa, das suas ações afirmativas, dos seus programas de auxílio. Só que, infelizmente, isso foi interrompido pela pandemia, porque eu estava em 2020 lá no Pará, veio a pandemia e eu tive que voltar. Então, essa observação acabou sendo somente nos documentos, né? Somente no site da Unifespa, a partir dos seus editais, a partir das suas resoluções. Não foi possível fazer uma pesquisa em loco, como a gente tinha a intenção. A gente também tem o objetivo de ampliar esse programa de apoio e permanência da UDESC, né? Propondo, a partir da observação da Unifespa, outras alternativas, gerar um produto, resultado que a gente, acredito, já conseguiu gerar. A gente entregou um relatório bem robusto para a DPPG, com todos os nossos levantamentos. Esse resumo que eu entrego no SIC é um resumo apenas. E democratizar a produção do conhecimento, participando de eventos e também construindo alguns eventos. Eu trago aqui também o meu referencial teórico e eu gostaria de destacar três mulheres que me ajudaram muito na construção desse trabalho, em especial a professora Vera Marques, que foi a pessoa que me estimulou, que me provocou a estudar isso, a estudar as ações afirmativas na UDESC, a professora Carla Leandro Haske, que foi quem acolheu não só a pesquisa, mas a pesquisadora, porque eu fui para o Pará, onde ela estava trabalhando, e estava na universidade onde ela estava trabalhando. A professora Nilma Guino Gomes, que apesar de nem saber que eu existo, faz parte, né, dos meus estudos, e a gente se baseia muito nos estudos dela sobre ações afirmativas. A professora Adilson dos Santos, que publicou um livro muito importante em 2020 ou 2021, agora não me recordo, que fala sobre a gestão universitária, e a Daiane Betenitz, que é egressa da UDESC, que escreveu o único trabalho que é mais robusto sobre ações afirmativas na UDESC, que foi o trabalho de conclusão de curso dela. Então, foi muito importante. E os demais, que não vai dar tempo de tratar aqui todos, né? A Silvia Maria Lima, hoje é minha colega na pós-graduação e já estava aqui como minha referência, então também é importante contar isso. Então, a nossa metodologia é uma metodologia pensada de maneira multidisciplinar, porque a gente está envolvendo, até pelo referencial teórico é possível ver isso, a gente envolve estudos da área de ciências sociais, pedagogia, história, antropologia, então é uma pesquisa multidisciplinar, que por conta da pandemia se restringiu muito à pesquisa documental, nos documentos institucionais da UDESC e da Unifespa, e pesquisas bibliográficas nas bases de dados. Também é um dos resultados dessa pesquisa um estado da arte que nós conseguimos construir sobre as ações afirmativas na UDESC. Todos esses levantamentos, então, geraram esse quadro, que é um desenho das ações afirmativas na UDESC. Do nosso ponto de vista, esse quadro é um resultado muito importante,
porque nós também percebemos que não havia nenhum trabalho a nível de pós-graduação tratando sobre ações afirmativas na UDESC. Enquanto muitas universidades federais e inclusive estaduais têm pelo menos um trabalho no setor da educação ou até mesmo da história, tratando de como foi a construção das suas ações afirmativas e conseguem gerar, inclusive, um desenho, né, da sua proposta, a UDESC não tinha isso. E nós conseguimos construir nesse trabalho. Então, a gente consegue hoje visualizar como que estão divididas os percentuais, como que a UDESC organiza, né, nos diferentes níveis, quais são os critérios que a UDESC tem para organizar esse acesso, para democratizar esse acesso. Eu não vou explicar porque não dá tempo, mas eu fico aberta se caso alguém tiver dúvida. O mais significativo para a pesquisa foi esse critério, o critério escola pública e racial, que é o último da linha, né? Onde nós temos 10% para a população negra e 20% para escolas públicas. A gente não vê nesse desenho as comunidades quilombolas, nem os povos indígenas com nenhum tipo de acesso, com nenhum tipo de ação afirmativa para acesso, ainda que no caso de populações indígenas isso conste na resolução. Outros resultados também, discussões que a gente tem nesse trabalho, foi então essa participação, né, nas discussões das comissões de ações afirmativas da UDESC. Então, tanto eu quanto a professora Vera e Carla participamos durante 2020, 2021 e até hoje estamos nas comissões de ações afirmativas, contribuindo e aprendendo com essas discussões. Na Unifesp, a professora Carla Leandro Haas, que hoje é uma das presidentes da comissão de heteroidentificação dessa instituição, também pudemos participar dessas reuniões e construir esse documento. Então, é uma experiência muito importante. Esse processo seletivo específico, diferenciado para indígenas e quilombolas, nós conseguimos trazer essa discussão para as comissões, eu consegui apresentar, a professora Carla também veio e conseguiu apresentar. Então, a gente tem hoje uma discussão, não só por conta dessa pesquisa, né? Mas a gente tem hoje uma discussão dessas questões com respaldo de pesquisa, com respaldo de pessoas que estão trabalhando em universidades que já têm essas ações afirmativas. Nós sugerimos também, né, essa ampliação das vagas para pessoas negras de 10%, que é hoje, para atualizar aos 16% da representação da população negra no estado de Santa Catarina. Seria necessário que a gente pudesse atualizar esse dado quando essa política foi aprovada. Era 10% população negra pelo IBGE, hoje nós não somos mais 10%, somos 16%, é possível que seja ainda maior. Então, nós levamos essa discussão também. E outro resultado muito importante foi o estabelecimento de diálogos institucionais. Em 2020 e em 2021 e 2022, a atual coordenação do NEAB continua com esse evento, né? Mas em 2020 nós criamos um evento chamado Diálogos Institucionais, Reflexões e Proposições de Práticas Antirracistas nas Universidades Brasileiras, onde a gente trouxe professores de diferentes universidades, inclusive o professor José Jorge de Carvalho, da UNB, que era uma das referências do projeto, veio para esse encontro, e a gente conseguiu discutir sobre ações afirmativas em universidades do Norte, do Sudeste, do Sul, e essa prática foi profícua, o NEAB acolheu e continua fazendo esse evento. Então, é outro resultado muito importante. E, por último, já encerrando a minha fala, espero que não tenha extrapolado muito tempo, um dos principais resultados também que a gente considera muito positivo foi a minha aprovação no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, onde eu dou continuidade a essa pesquisa, agora estudando especificamente a UDESC, aprofundando, né, verticalizando esse estudo, onde eu pretendo construir, então, esse primeiro trabalho a nível de pós-graduação que vai discutir as ações afirmativas, a política de inclusão e as políticas também de permanência da UDESC a nível de pós-graduação. Deixa eu ver se é isso. Isso, é isso. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Janine. Agora, de imediato, eu passo a palavra ao nosso professor Reinaldo Matias Fleury e, na oportunidade, reitero agradecimentos pela sua vinda aqui no SEAD UDESC. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Fábio, boa noite, Janine, Gabriel, Silmara. Um abraço para Letícia, um abraço para Cleia,
deve estar aí no grupo também, a Vera. E eu queria manifestar minha gratidão imensa de estar podendo participar dessa conversa sobre trabalhos tão relevantes, tão importantes, que vêm sendo desenvolvidos no âmbito do pós-graduação da UDESC, ou mesmo sobre a prática da UDESC. Eu li todos os resumos expandidos, refleti sobre eles, e agora as apresentações vêm completar muito as minhas impressões e também instigar a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. No que diz respeito ao trabalho do Gabriel, eu gostei muito do tema, do problema, principalmente a busca de entender os pressupostos teóricos e políticos que subsidiam os direitos humanos no território mundial e também local, também de entender como as políticas públicas de direitos humanos operam no território catarinense. Justamente um território que tem uma grande diversidade humana, cultural, e como é que vê a busca da inclusão e da justiça social. E eu queria só deixar uma questão que talvez ele possa nos ajudar a refletir, né? Partindo um pouco de suas conclusões, considerando que os meios de comunicação têm noticiado inúmeras situações de violação dos direitos humanos, particularmente de mulheres e crianças, sancionadas inclusive por políticas de caráter patriarcal, racista e fascista, como nós temos assistido muito boquiaberto, vamos dizer, as grandes denúncias em nível nacional das orientações políticas nesse sentido, que enfatiza o racismo, o patriarcalismo, o sexismo, a pedofilia. Então, como é que nesse contexto, né, podemos estar construindo subsídios, né? E o que a presente pesquisa, sua pesquisa, poderia ter encontrado como indício, ao menos, né, de perspectivas para efetivar a aplicação e operação dos direitos humanos no Brasil e, particularmente, no território catarinense, né? Então, eu acho que, eventualmente, na sua pesquisa feita até agora, já deve ter encontrado alguns indícios ou hipóteses que valeria a pena aprofundar e talvez até compartilhar com a gente nesse momento. Quero também parabenizar o trabalho da Silmara, né, que veio também na mesma linha entender o contexto das políticas curriculares no Brasil, que são direcionadas no campo da educação especial, né? E vem perguntando como é possível assegurar a justiça curricular para os estudantes a partir de um currículo comum na escola regular, né? Fez a pesquisa até agora a partir de 2 descritores, a justiça curricular de inclusão e o descritor do currículo comum na escola regular básica brasileira. O que eu gostaria, assim, se ela pudesse comentar, mesmo que rapidamente, né, que a partir de ter essa constatação de uma grande variedade, heterogeneidade e, ao mesmo tempo, exiguidade, né, de obras, pesquisas referentes aos temas focalizados, né, da justiça curricular de inclusão, principalmente na escola básica, né,
quais os indícios de desafios e perspectivas para promover a justiça curricular de inclusão na escola básica brasileira que você já tem encontrado nessas primeiras leituras e que indicam talvez um rumo para o prosseguimento da sua pesquisa? Bom, por isso agradeço muito esse estudo já feito e essa perspectiva aberta. O trabalho da Janine é um trabalho muito potente. Queria parabenizar pela potência desse trabalho, e foi um trabalho interinstitucional, envolvendo 2 universidades, e focalizando a perspectiva de inclusão numa perspectiva de políticas afirmativas, né? Tanto na UDESC, né, evidenciando toda uma caminhada para promover esses processos de inclusão mediante diferentes formas de diálogo crítico entre os sujeitos envolvidos e as diferentes instâncias institucionais, mobilizada muito pela experiência da Unifespa, onde já tem um caminho avançado nessas práticas de inclusão de negros, de indígenas. Se evidenciou nesse trabalho um caminho, um longo, árduo e desafiante caminho a ser feito pela instituição da UDESC, né, que ela tem focalizado particularmente, justamente para conseguir considerar os originários de quilombolas, negros, indígenas ou povos originários, enfim, como sujeitos ativos, construtores da prática acadêmica, das práticas universitárias, e, portanto, com a necessidade de a universidade para se enriquecer, para se ampliar e tornar mais crítica, mais engajada com a realidade brasileira, acolher esses representantes desses povos originários que foram sujeitados, colonizados, subalternizados e, muitas vezes, sofreram processos de genocídio, de etnocídio, de epistemicídio, né, que os invisibilizaram no nosso contexto. E é muito forte esse processo, que justamente sustenta o patriarcalismo, o colonialismo muito forte no nosso contexto catarinense. Então, é um desafio muito grande. E aí eu queria só concluir com uma pergunta específica para a Janine, ou seja, qual é o seu projeto de pesquisa? Você disse que vai focalizar particularmente a UDESC. Talvez mencionar um pouquinho os seus objetivos que surgem dessa pesquisa anterior e que pode agora estar se consolidando como uma pesquisa em pós-graduação. Eu também saliento que o trabalho da Letícia, a partir do seu resumo expandido, é um trabalho bem feito e que mereceria também a sua aprovação desde o ponto de vista escrito. Então, em conclusão, eu parabenizo o trabalho do Gabriel, a Silmara e a Janine, e, de minha parte, eu considero que cumpriram as exigências de um trabalho acadêmico e não só, deram uma contribuição relevante, original, importante e necessária nesse nosso contexto. E faço votos que unam toda essa energia, essa força, para promover a resistência, a insurgência de todos esses movimentos populares, movimentos sociais, que hoje estão emergindo com muita força e que estão impulsionando as nossas instituições universitárias para acolhê-los, não só incluí-los subalternamente, mas acolhê-los como sujeitos ativos, protagonistas da história que nós estamos vivendo hoje e que, com certeza,
fará um salto de qualidade muito proximamente e teremos muito trabalho e muita energia a desenvolver, a construir, para reconstruir para a democracia, não só a democracia institucional no Brasil, mas reconstruir as condições de vida, de convivência, de vida em plenitude para todos e todos os cidadãos brasileiros. Bom, muito obrigado. Agora eu deixo a palavra para se eles querem se manifestar. Eu teria um grande prazer de ouvir. Agradeço imensamente, professor, pelas belas palavras, importantes palavras. Eu passo de imediato, então, a Janine, a Silmara, e a gente tem a presença também da professora Vera, da professora Cléia, se desejarem tecer algumas considerações, fiquem bem à vontade, e os outros que aqui estão também, porque o tema é um tema candente dos mais relevantes. Microfone. Ainda não, Silmara. Talvez Janine queira iniciar. Pode ser. Prof, faltou a Nicole apresentar também, tá? Ela está ali na sala. Ah, tá certo. Uhum. Então, prof, pode falar. Então, vamos continuar o debate, né, a partir dessas apresentações, depois a gente incorpora a Nicole, então. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, prof. Reinaldo, muito obrigada pelas suas considerações. É a primeira vez que eu estou passando por uma apresentação assim no SIC, como eu disse, a primeira vez que a gente construiu esse projeto, quando a gente estava executando, era a pandemia, então, no ano de 2021, o SIC foi bem atípico, a gente só gravou um vídeo e enviou, né, para o evento, então a gente não teve essa oportunidade rica de apresentar para outros colegas, ouvir os trabalhos e fazer essa discussão. Então, primeiro, eu lhe agradeço as considerações e dizer que esses meus objetivos construídos no projeto para pós-graduação diz respeito também ao lugar que eu ocupo dentro da universidade e também à minha posição, né, nessa sociedade, a minha identidade. Então, dentro da universidade, como membro da comunidade acadêmica da UDESC, eu sou uma estudante que entra por transferência externa, até por conta da minha idade, eu acesso a licenciatura com 37 anos. E na universidade eu percebi, e percebo até hoje, algumas ausências que são muito marcantes. No corpo docente, por exemplo, da minha instituição, onde eu não tive aula com estudantes, com professores negros, com professores indígenas, mesmo tendo disciplinas, e mesmo que não seja uma disciplina da temática, né, mas mesmo tendo disciplinas como, por exemplo, história indígena, né, a gente não tinha essas pessoas dentro da universidade para a gente conversar e aprender com elas, né? Então, essas coisas me chamam muita atenção, esse ambiente branco da universidade, né, que também tem muito a ver com a realidade que a gente vive no estado de Santa Catarina, onde a gente sabe que é o estado onde mais tem células nazistas, né, no país. Então, essas questões vão me chamando a atenção desde 2018, quando eu ingresso na universidade por transferência externa, e elas vão se desenhando com as provocações da professora Vera Marques, que me acolhe no NEAB em 2018. A gente vem estudando, então, sobre relações, educação e relações étnico-raciais, e também os estudos de gênero, interseccionando gênero e raça nos nossos estudos. E aí a gente chega num momento das nossas pesquisas em que a gente olha para a UDESC, porque a UDESC também estava se organizando para reformular o seu programa e a sua política de ações afirmativas em final de 2018 e 2019. Então, a professora Vera me provoca a estudar isso, né, a contribuir, principalmente, nesse processo de construção e reflexão sobre esse processo. Eu aceito essa provocação, esse estímulo da professora Vera, e ela propõe algo além ainda, né? Que já que a gente tinha esse contato com a professora Carla Leandro Haske da História, que a gente fizesse então um estudo comparado, porque a gente não tinha muitos elementos na própria UDESC para propor algo, a gente teria que estudar, a gente teria que se aprofundar, e é isso que a comissão hoje vem fazendo também, chamando consultores, conversando com outras pessoas, né?
Então, daí vem esses meus objetivos. E também por ser uma mulher cis, negra, trabalhadora, que acessa a licenciatura, né, com 37 anos, que decide ser professora universitária com 18, mas que há mais de 20 anos não conseguiu terminar, acessar uma licenciatura, muito menos terminar, e realizar essa formação que é complexa, né, e longa, que é a graduação, mestrado e doutorado. Então, tudo isso vai me chamando a atenção e vai me instigando, né, a fazer as seguintes perguntas, né, que são os meus objetivos, ou as seguintes questões. Então, eu procuro analisar os entraves e desafios enfrentados pela UDESC para a implementação da sua política de inclusão. Eu estou muito atenta à implementação dessa política, né? E também os seus programas de ações afirmativas e o auxílio financeiro que a UDESC tem. Então, são 3 documentos muito importantes. E eu procuro, nesse processo de análise desses documentos, refletir em que medida esses processos de exclusão, que eu reconheço processos de exclusão, que operam na instituição, impedem que a diversidade étnico-racial, sexual, econômica esteja presente dentro da comunidade acadêmica. Porque esse cenário que eu vivo, eu não vivo essa diversidade na UDESC. Na Unifesp, onde eu passei um mês, eu vivi essa diversidade, eu convivi com estudantes indígenas de diferentes etnias, né? Eu convivi com pessoas, com estudantes quilombolas, era outro cenário, claro, também estava no norte do país, né? Aí, como objetivos específicos, o principal deles é mapear a política de inclusão e os seus programas, tentando localizar quais são as ações afirmativas escolhidas para a UDESC para a implementação das suas políticas afirmativas e procurar identificar as práticas e diretrizes dos processos de exclusão, eu sempre toco muito nesse tema, que operam na instituição e que, por sua vez, impedem a ampliação dessas políticas, né? Então, é isso que eu tento desenvolver no programa de pós-graduação na UFPR hoje, na linha de pesquisa Diversidade, Diferença e Desigualdade Social. Puxa, Simara, tá sem som, que estranho, porque tá aparecendo teu microfone. Não. Quem sabe você sai e entra novamente. Clica nesse fonezinho aqui do meio, que tem uma flechinha para cima. Tem o microfone, o fone de ouvido e a câmera. Esse do meio. Oi, agora vocês me ouvem? Sim, Silmara. Sim. Opa, agora sim. Desculpem, viu? É um probleminha. Então, eu queria já agradecer ao professor Reinaldo. Gostei bastante de ouvir, eu acho que isso abriu bastante o meu leque, a minha mente. Eu gosto bastante de ouvir, né? Pessoas que têm mais informações também a compartilhar conosco. Foi, como eu falei, foi uma honra ter trabalhado ao lado da Janine e da Cleia, mesmo que pouco tempo, porque eu sou voluntária, mas eu aprendi muito e eu acho que isso me complementou muito na área de ciências biológicas, que é o que eu estou seguindo, né, minha licenciatura. E peço desculpas que eu interrompi o professor, mas é que eu achei que era para mim responder na hora, sabe? Aí eu fiz isso. Mas tudo bem, eu nunca tinha participado de uma apresentação assim e eu vejo quanto que isso é bom, né, para nós, futuros professores e pesquisadores. E eu quero só dizer que sobre a pergunta do professor, né, tentando responder, sobre tudo que eu li, sobre todos os trabalhos que eu vi na BDTD, eu vi indícios de que muitos professores, muitos trabalhos relatavam a falta de, como é que eu vou dizer, de estrutura, sabe, para estar recebendo esses alunos de tantas diversidades, etnias e até problemas diferentes, sabe? Então, muitos até estudos sobre professores que tiveram alunos com cegueira. Então, eu vi indícios, claro, a BNCC hoje, esse currículo comum, né, que tem, eu como
aluna, vejo que eu tenho dificuldade, né, em colocar na prática, de eu, por exemplo, pegar um conteúdo de ciências biológicas e lá na BNCC adequar com, por exemplo, o livro que eu tenho lá na minha escola. Hoje eu já sou professora, né? Por mais que o curso, estou na metade da minha licenciatura, eu tinha outra formação e já sou professora. Então eu vejo que tem um pouco disso ainda, sabe? E tem muitos conteúdos que hoje foram implementados nesse currículo comum que foram, talvez, meio que sucintos, sabe? Perto do que tinha. Então, na minha área, pelo menos de ciências biológicas, foi isso. E uma coisa que me instigou muito, uma experiência que eu tenho e eu pretendo seguir nesses estudos, é que eu tenho um sobrinho que ele tem TDAH. E quando eu fui na BDTD e eu fui procurar nesses trabalhos, eu quase não encontrei nada, sabe, sobre esse transtorno. É um transtorno hoje muito comum nas escolas. A gente tem vários alunos que têm bastante necessidades, precisam de apoio, e até dos professores também, né? E eu senti essa dificuldade. E eu sinto dificuldade também, por exemplo, de ir na BNCC, sabe? E conseguir adequar aquela estrutura que tem lá em chão de sala de aula. E por isso que o trabalho da professora Cleia contempla isso. Essa justiça, né, curricular precisa se adequa, né, a todos os nossos discentes. E seria isso, então, tá bom? Espero ter respondido, professor. Foi uma grande honra e muito obrigada. Agradecemos, Silmara. Eu fiquei muito curioso a partir de uma consideração de vocês sobre a relevância do debate. Ambas falaram nessa relevância do debate. Há muita carência de debate, ao meu ver, no momento atual, especialmente na universidade. A pandemia causou também o aprofundamento, talvez, desse mal-estar, né, de a gente não discutir entre os nossos pares e, sobretudo, a universidade com a sociedade. E eu fiquei me perguntando de que maneira estudiosos latino-americanos, a realidade latino-americana poderia contribuir com o trabalho de vocês. Sobretudo pensando que há um distanciamento, e não deveria ser, do Brasil em relação aos seus, né, amigos, países vizinhos, co-irmãos. Então eu fiquei bem curioso acerca de uma resposta sobre esse tema. Né? Como é que se faz o acesso e a permanência, por exemplo, né, na América Latina? Como é que se faz a justiça curricular pensando a América Latina? Então, se vocês puderem responder algo a esse respeito. E depois a gente passa para a apresentação, então, da Nicole, viu, Janine? Foi uma dúvida só, a partir da ideia do debate, da relevância do debate. Como é que a gente dialoga, então, com os nossos irmãos latino-americanos, né? É uma questão bem importante, professor, e lá no PPGE, o professor Paulo Vinícius, que é meu orientador, ele organizou no primeiro semestre uma disciplina que era ações afirmativas na América Latina. E ele teve a oportunidade, né, a brilhante iniciativa, assim, de convidar diferentes professoras de diferentes países aqui da América Latina. Então, ele convidou a professora Anne Orocco, convidou a professora Eulásia também, do Uruguai, e a professora Anne Orocco é da Argentina. E elas trouxeram para a gente como que é essa situação nos países em que elas vivem, né? Claro que tem as suas especificidades, mas o que mais chama a atenção, tem muitos pontos em comum, né? Mas o que mais nos chama a atenção é como os movimentos negros, eu vou colocar entre aspas, né? Porque isso tem diferentes conceitos no Brasil e também fora, mas como os diferentes movimentos negros foram constituindo essa identidade nesses diferentes países. Porque, por exemplo, na Argentina, a ideia é que não existem pessoas negras. É muito parecido com um discurso ou uma narrativa que existe aqui em Santa Catarina também. Então, que não existem pessoas negras na Argentina, mas existem. Elas são um percentual muito baixo da população, muito menor do que nós aqui no Brasil, né? Mas existem. Só que como existe esse discurso de que não existem pessoas negras, existem pessoas, então, mestiças e outros nomes que eles dão, inclusive, pejorativos para as pessoas negras, inclusive
pessoas negras que são da Argentina, que são interpeladas pelos próprios argentinos, dizendo que elas não são dali, perguntando, você é argentina, você vive aqui? Então, se você vive aqui, então você vive na Argentina, então você é da periferia, você é de alguma região muito distante, né? Então, esse não reconhecimento gera o que o professor Reinaldo falou no início, né? Essa exclusão. E na Argentina, e no Uruguai também, houve uma construção dessas identidades um pouco diferente daqui do Brasil, né? O movimento negro, a quem a gente deve as ações afirmativas, a discussão das ações afirmativas, a quem a gente teve também uma importante participação, inclusive, na Constituição desse país. A Constituição de 1988 teve a participação muito grande dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, né? Como diz a professora Lino Gomes, né? O movimento negro, ele ressignificou a raça e ele educou a sociedade brasileira, vem fazendo isso até hoje. Então, aqui no Brasil, a gente construiu uma identidade muito forte. A população negra, de pretos e pardos, é uma conquista do movimento negro, e isso nos deu, a população negra, determinados direitos que a população negra na Argentina ou no Uruguai não tem, por conta de uma outra construção da identidade do movimento. E também por conta do tamanho do país, das tensões históricas que aquele país vive e da quantidade dessa população. Inclusive, nós somos vistos pelos nossos vizinhos latino-americanos, posso falar em especial desses estudos que a gente fez na Argentina e no Uruguai, nós somos vistos como um exemplo. O Brasil, nas conquistas das ações afirmativas, nas conquistas dessas lutas por educação, e educação como uma política pública, né, nós somos um exemplo para alguns países da América Latina. Inclusive, eles não conseguem entender como um país, né, com uma população negra tão expressiva, e com conquistas tão importantes, consegue estar na situação que nós estamos hoje, né? Então, tem isso, professor, né? Nós temos essa discussão forte no Brasil, nós temos a Lei 12.711, nós temos as leis também que dão conta dessas alterações na LDB para o ensino de história e cultura indígena nas escolas, por conta de uma luta muito forte do movimento negro, que a gente deve ao movimento negro. E, infelizmente, isso não aconteceu em todos os países. Então, isso faz muita diferença. Mas existem, sim, ações afirmativas e políticas que, inclusive, superam, em alguns casos, as nossas. Por exemplo, nós temos no México universidades indígenas, né? Então, é outra forma de ação afirmativa. Não é necessariamente uma inclusão. É a partir da perspectiva indígena. Claro que a universidade é uma instituição ocidental, né? Mas é uma construção diferente. Então, é muito plural também a forma como a gente vai encontrando soluções para isso. Agora, a América Latina é enorme, né, professor? A gente teria que fazer um recorte aí. Então, um dia, se o senhor quiser montar um grupo de estudo, a gente escolhe 1 ou 2 países e a gente discute. Mas, em um cenário geral, é isso, né? A posição do Brasil como um exemplo de conquistas, né? As diferentes construções que esses movimentos em cada país tiveram para constituir a sua legitimidade enquanto grupo social, né? E as construções inovadoras também, como no México, uma universidade indígena. É isso. Enfim, é um debate sensacional. Realmente faz a gente pensar e desejar algo diferente nessa relação com os países latino-americanos, com os estudiosos, não só nessa temática, mas em outras temáticas. Eu acho que esse distanciamento só aprofunda a condição de desigualdade e de subdesenvolvimento presente na própria América Latina. Então, há muito realmente a discutir. A presença do professor Fleury aqui, enfim, me instiga, talvez, né, em razão da sua trajetória, a pensarmos na educação popular. E, querendo ou não, todo esse debate que aqui está sendo travado envolve inclusão, envolve diversidade, envolve uma outra proposição de acesso, permanência e educação. Então, nós temos uma educação tradicional, eivada de problemas e fulcros, né, do novo, do que se almeja, do que se deseja, que é essa discussão que nós temos aqui. Talvez essa pergunta fosse até para o professor Reinaldo, não para vocês, mas qual a distância que vocês verificam, né, dessa educação tradicional para essa educação que a gente pode colocar, talvez, né, enquanto educação popular, né, a gente talvez possa colocar nesses termos.
Qual é a distância? Né? Isso não é uma utopia, senão a gente não estaria discutindo isso daqui. E a utopia se faz, né, ao caminhar mudanças até a realização concreta do sonhar. E eu acho que a gente já caminhou muito. Né? As tuas palavras, Janine, né, e também da Silmara, fica claro o êxito de tudo que vem sendo feito de maneira resiliente, num ambiente contraditório, num ambiente letárgico, no sentido da mudança, onde prevalece posturas reacionárias. E quando a gente pensa no regional, no nacional, a gente vai perceber, por exemplo, que há localidades mais aptas, desejosas do novo e outras não. E aí eu posso falar de Santa Catarina. Santa Catarina é letárgica a mudança, é reacionária a mudança. Então eu fiquei aqui pensando nessa coisa da educação popular e a educação tradicional e o que vocês estão propondo aqui, qual a distância. Tá? É uma pergunta um tanto quanto complexa de responder, porque isso não envolve só uma resposta acadêmica, envolve os segmentos sociais, as instituições, e a gente pode entrar numa discussão que vai ao um racismo estrutural, por exemplo, institucional, é tudo muito complexo, mas é trabalho de várias gerações. O professor está aqui desde os anos 70 numa batalha que não me deixa mentir. E a gente está vivenciando uma semana realmente que nos deixa esperançosos. A presença do professor parece que é um alento, então, né? E de vocês também tratando do tema nesse momento. Então, ouvir um pouco, exatamente nesse contexto, vocês, eu acho que é oportuno, sabe? Talvez até uma fala do professor, porque realmente agradeço muito sua vinda, professor. Então, você me instiga, eu vou ser bem breve. A primeira questão que eu aprendi, inclusive, com os pesquisadores anarquistas da Argentina, é que a educação popular se propaga por meios invisíveis, enquanto que a educação de dominação se propaga por meios visíveis. Então, se você quer saber os símbolos do poder dominante colonial, você vê as grandes instituições, as marcas, o dinheiro, as imagens políticas. E a estratégia, justamente, de sujeição dos movimentos e grupos populares são aqueles que se configuram não só como na chave negativa de oprimido, de colonizado, dominado, excluído, marginalizado, mas estes são, na realidade, os povos originários e suas raízes são ancestrais e que resistem não só resilientemente, né, se adequando às diferentes situações, mas tem uma potência ancestral que resiste, ressurge em determinados momentos. Né? É como o rizoma que cresce no subsolo e coloca e faz brotar de vez em quando os seus brotos que crescem na superfície, florescem, frutificam. Então, hoje nós estamos assistindo um momento de resistência, de ressurgimento potente, né? como na mitologia grega, né? Fala de uma figura que renasce das cinzas, né? Da destruição. Então, hoje nós estamos vendo não somente a visibilização da violência, da cultura do ódio, que leva ao extremo as expressões do colonialismo, da colonialidade, que é o racismo, o patriarcalismo,
a violência em todos os sentidos, né, humanos e não humanos, não somente o que é visível, esse poder de dominação que procura pelo medo, pela intimidação, pela invisibilização, ocultar, sufocar essa energia que está surgindo das raízes, as energias radicais de nossas raízes ancestrais que estão ressurgindo. Mas o que a gente vê é a grande e potente, as grandes, múltiplas, potentes manifestações desses movimentos de vida, né, que foram crescendo, estão crescendo e potencializando, estão vindo à superfície, né, estão se expressando. Veja, por exemplo, nós temos nas universidades brasileiras 60 mil estudantes indígenas das mais diferentes etnias e todos, a grande maioria, ligados às suas raízes, às suas comunidades originárias e ancestrais. Estão ocupando as universidades para não só aprender o que os colonizadores produzem para poder se defender, mas para trazer para dentro da universidade toda a sua sabedoria e seu poder ancestral, que veio sendo conservado, cultivado pelos povos originários. Então, a inclusão, mais do que acolher democraticamente, generosamente, pessoas e grupos dessas classes populares subalternizadas, é muito mais do que isso. É receber para dentro da universidade energias potentíssimas, não só de transformação, mas de vitalização, de reexistência, de ressurgimento, de vida em plenitude. Então, os grandes beneficiados com essas práticas inclusivas, e incluir não só indivíduos, mas também incluir comunidades, povos, culturas diferentes, epistemologias e formas de organização políticas ancestrais, né? Acolher isso implica numa renovação, numa vitalização da universidade. E a gente devia ser muito grato por essa energia que tem os povos originários e seus representantes, seus representantes que se dispõem a entrar nessa estrutura universitária profundamente autoritária, disciplinar, colonial, né? Para mudar desde dentro. Então, eu acho que é isso que a gente vai aprender, não só com os movimentos populares latino-americanos, mas principalmente os movimentos populares de raízes ancestrais, que se enraizam em Abya-Yala, nas culturas Ubuntu, né? Eu considero também todos os afrodescendentes como descendentes de povos originários das grandes culturas ancestrais africanas, que é o berço da humanidade, né? E que, historicamente, por processos cruéis de escravidão, escravização, violentação, eles ocuparam no Brasil uma posição de mais da metade da população brasileira é originária de povos originários ancestrais africanos. E todos temos dentro de nós essas raízes. Então, eu acho que é esse o momento. É um momento de florescimento, de brotação, né? De parto. Por isso que é um parto, às vezes, dolorido, porque está rompendo as estruturas coloniais que nos constituíram socialmente, culturalmente, e nos constituíram também pessoalmente. Cada um de nós tem, como Paulo Freire diz, seu opressor. Nós vamos conseguir vencer a opressão política e institucional se conseguirmos trabalhar com uma garra, coragem, esperança muito forte a colonialidade que está presente em todos nós e na nossa prática acadêmica, né? Só para encerrar, a nossa prática acadêmica é profundamente colonialista, na medida que, por exemplo, considera a ciência como baseada em um conhecimento universal,
padrão, único, que se sobrepõe à multiplicidade e radicalidade dos saberes ancestrais desenvolvidos pelos mais diferentes povos, né? E que se articulam em cosmovisões muito potentes, como a do bem viver, do viver em plenitude, do Ubuntu. Então, decolonizar a nossa universidade implica em vencer esses estereótipos de pensamento e de conhecimento tidos como universal. O outro aspecto é considerar o pesquisador como um indivíduo anônimo que é simplesmente uma linha de transmissão, se imagina, transmissão desses conhecimentos universais, únicos e padrões. Na realidade, cada um de nós não é simplesmente uma linha de transmissão de um saber universal. A gente é portador de ancestralidades. E cultivar o pensamento crítico, científico, radical, é expressar a potência das ancestralidades que cada um e cada uma de nós traz dentro. E criar, a partir dessas raízes, dessas conexões profundas, as relações de diálogo com todas as outras pessoas baseadas em suas ancestralidades. Então, é isso que é a universidade, esse grande espaço de conversidade, de conversação, de entrelaçamento, de união radical pelas raízes, né, ancestrais que constitui cada um de nós, cada uma de nós que está nesse espaço. E eu vejo assim, só para concluir, esses trabalhos de pesquisa, eles trazem esse potencial. E é um potencial também, não só de desconstrução do nosso modo de saber científico, eu diria pseudocientífico, que é um modo científico colonial, mas de construção, emergência, de potencialização desses saberes não coloniais, decoloniais, que são saberes enraizados nas nossas ancestralidades. E se a gente tiver essa perspectiva, eu diria, agostiniana de Santo Agostinho, é de buscar dentro, no mais íntimo de cada um de nós, essas raízes ancestrais que nos elevam ao ápice, ao que há de mais sublime, que nos une, não só como humanidade, como toda a natureza, né? E só para concluir, por exemplo, uma pergunta que tive vontade de fazer: como aliar a questão da justiça social, dos direitos humanos, aos direitos da natureza, aos direitos dos nossos ancestrais de continuar vivos e frutificando, aos direitos dos nossos descendentes, né, que já estão presentes em cada um de nós e que esperam que nós criemos condições que eles possam nascer, se desabrochar e viver em plenitude. Obrigado, é isso. Alô, professor. Na verdade, eu vou deixar suas palavras ecoar aqui na nossa alma. E, como o professor disse, é um movimento de vida. Suas palavras são amorosas, são inteligentes e são palavras de vida. A gente precisa deixar ecoar realmente na nossa existência a sua fala, a sua vida, a vida dos seus pares. E eu falo aqui enquanto branco, né? Branco, né? O homem, numa sociedade como a nossa, eivada de problemas e dificuldades enraizadas na história, mas que com palavras e com ações a gente é capaz de mudar. Então, realmente a esperança se faz presente quando a gente vê essas mulheres aqui apresentando de maneira tão bonita e inteligente esses trabalhos e histórico do professor, as palavras do professor. Vou deixar ecoar essas palavras. Vamos lá, vamos continuar. Foi uma aula, está registrada. Exatamente está registrada exatamente na semana do segundo turno, né, de 2022, de eleições que são fundamentais para esse país. Janine, nós temos aqui o indicativo da apresentação da Nicole. Eu quero te dizer que eu tenho aqui
encaminhado pela direção de pós-graduação, né, de pesquisa e pós-graduação, a indicação de 4 apresentações. Não consta aqui a Nicole, o que significa dizer que o professor Reinaldo ele não recebeu de antemão o trabalho dela para avaliar. Então, tu sabe de alguma coisa? O caso dela é diferente. O que é da extensão, ele entrou um pouquinho depois. Ah, entendi. Entendeu? Então, por isso Tá. que ele não tem. Então, não precisa o professor avaliar a atividade extensionista. Não, Então, não, esse não. É só o do SIC entendi. mesmo. É porque não consta aqui no meu hall de apresentações a Nicole. Mas então vamos abrir espaço para a Nicole apresentar a sua atividade extensionista. E, professor Reinaldo, se trata de uma ação que não requer a avaliação ad hoc. Eu então, entendi. Eu vou ter o prazer de poder seguir aqui nos bastidores. Tá? Isso aí, professor. Obrigado. Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim, Nicole, estamos te vendo e ouvindo. Ok, de antemão, peço perdão pelo barulho de carro. Então, a minha apresentação fala sobre o ensino de relações étnico-raciais, direitos humanos e livros. E é um relato de observação de uma aula de inglês mediada pela Libras com a temática Black Lives Matter. Uma apresentação minha e auxílio e orientação da professora Cléia. Então, eu faço parte do LabDH, que é o Laboratório de Direitos Humanos, que tem a professora Cléia como orientadora e coordenadora. E essa pesquisa é um recorte da minha dissertação de mestrado, que pesquisa o ensino de inglês para surdos em contextos multilingües. Então, é um ambiente educacional bilíngue. E eu analiso, a partir dos meus dados, essa escassez dessas 3 grandes áreas de estudo dentro da academia, né? Que é os direitos humanos, o ensino de relações étnico-raciais e a Libras. Então, estimulando assim a minha pesquisa e a perpetuação dessa dentro da academia. Pode passar, gente. Então, o ensino de relações étnico-raciais em Libras, dentro de uma sala de aula, ainda é um tema muito recente de estudo. Ele ainda não é uma realidade que perpetua todas as instituições de ensino, muito menos dentro do ensino da linguística, né? Então, eu trago algumas leis, que é a Lei 10.639, que garante o ensino dessas relações étnico-raciais, juntamente com a Lei de Libras, a Lei 10.476 e o decreto 5626, que viabiliza, né, a implementação dos intérpretes de Libras dentro do contexto de sala de aula. E a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que institui esses direitos que já mencionei, ainda dentro do seu contexto, né, que é ter o direito do aluno de gozar da sua língua. E, a partir desta, alcançar a educação com a vivência de seus semelhantes, né, de maneira pacífica e respeitosa, a partir da sua L1, que é a Libras, que é uma realidade que, infelizmente, ela não acontece dentro do contexto das escolas regulares. Muitas vezes os alunos não têm acesso, né, a esses intérpretes. Pode passar. Então, os objetivos da minha pesquisa são pesquisar os direitos humanos, o ensino do herê e a Libras, dentro desse contexto bilíngue, em que o professor fala português e ensina o inglês como terceira língua, porém seus alunos são todos falantes da Libras. E também através dos registros de alguns dados, através do levantamento dos materiais didáticos e também da observação da aula, que aconteceu no ano de 2021 de forma online, que eu colho esses dados para fazer o levantamento dessa pesquisa. Pode passar. Então, como resultado, eu percebi que o professor ele utiliza muito da L1 do aluno, ele utiliza muito da Libras dentro do seu contexto de sala de aula para ensinar o inglês. Ele traz, no princípio, um vídeo muito bonito de um poeta negro, surdo,
a trabalhar com esses alunos a questão da temática Black Lives Matter. Então, ele não traz só um texto, ele não traz só um vídeo em inglês. Ele traz um surdo, sinalizando em Libras, atrair a atenção desse aluno surdo e trabalhar essa temática através da L1 desses alunos. Pode passar. Essa é uma imagem do Edinho. Ele é um surdo, poeta, e ele participa de um slam que ocorre em São Paulo, em que ele apresenta a poesia dele, apresentando a realidade, a vivência dele enquanto um negro na nossa sociedade racista, e também um negro surdo. Então, o enfrentamento dele para com a polícia, ele é diferente de uma pessoa ouvinte. Às vezes, quando o policial o aborda na rua, ele tem ainda a barreira da comunicação, que ele não consegue se expressar e nem, às vezes, se defender. Pode passar para a próxima. Então, a partir desse vídeo, os alunos trouxeram as suas visões de mundo. Eles ficaram abismados por eles não conhecerem esse poeta. E poetas podem ser surdos e podem ser negros também. Então, eles falaram que o contato que eles tiveram com temáticas raciais foi através do Instagram, e em algumas postagens, todas em português, na L2 do Surdo, mas nada que eles tivessem a possibilidade de comunicar ou de expressar, ou dentro mesmo da própria comunidade surda, de conversar com outros colegas sobre a temática. Então, quando o professor traz para dentro da sala de aula, ele abre um espaço confortável para que esses alunos exponham a ideia deles. Então, ele fala, né, a Unesco traz, junto dentro do texto de Silva e Costa, que o exercício da cidadania democrática, a educação, é um direito e é um dever do Estado. Então, a gente tem que trazer nesse ambiente de sala de aula esse contexto para que esses alunos possam discutir, pois às vezes a nossa sociedade é excludente e não traz para eles a possibilidade de conversar e debater em outros espaços. E que isso é um processo de formação da cidadania desses alunos, para que eles aprendam a ser antirracistas. Pode passar. Em seguida, após esse primeiro momento de discussão, ele traz um vídeo discutindo o que é o movimento Black Lives Matter. E os alunos também não conheciam, não sabiam descrever. Apenas uma aluna, que em Libras, tentou traduzir as palavras black e a palavra matter, que é o negro, ela fez o sinal de negro e o sinal de vida em Libras. Apenas essa aluna. Os outros alunos não sabiam, não tinham tido nenhum momento contato com a temática, com o movimento dessa comunidade negra. Pode passar. Então, a partir dessas pequenas frases, essas pequenas palavras e também a imagem de algumas figuras negras, o professor foi trazendo esses alunos para dentro da sala de aula para o contexto. Então, ele foi apresentando essas palavras em inglês, os intérpretes traduziam, utilizavam sinais adequados para traduzir essa temática, e assim os alunos começaram a falar: ah, não, pera, eu olhei numa postagem, eu olhei no Facebook algo sobre. Então, ensinar inglês em Libras é uma maneira mais democrática e inclusiva para o aluno surdo aprender dentro da escola, né? Dentro desse ambiente bilíngue. E a partir desse movimento de possibilitar esse direito, ele ser instruído na L1, ele explora a convivência e as experiências interpessoais dele, dentro desse ambiente escolar. Pode passar. E por último, para finalizar, ele traz um vídeo mostrando esses protestos que após o assassinato daquele menino negro, o George Floyd, houveram muitas manifestações ao redor do mundo. Então, vários países acabaram mostrando esse movimento, como foram esses movimentos da comunidade negra e da comunidade em geral, sobre esse assassinato e sobre também o movimento Black Lives Matter. E ele traz com uma finalização dessa discussão a frase em inglês, né, de que o Black Lives Matter não é um movimento, não é um momento,
mas que juntos eles podem mudar o mundo, trazendo para esse aluno surdo a responsabilidade dele também ser antirracista. Do mesmo jeito que o aluno surdo luta pelos seus direitos de inclusão dentro da sociedade ouvinte, ele tem que entender que, quanto pessoa negra ou branca, ele também faz parte desse movimento. Ele também tem que lutar pelos deles, pela vivência, né? E também para que isso não se perpetue dentro do seu ambiente surdo. Pode passar. Então, apresentar a cultura surda através da poesia negra é uma garantia dos direitos humanos e também de incluir a ERE dentro de sala de aula desse contexto bilíngue. Então, Debus, ela afirma esse texto, que o texto literário ele partilha com os leitores, independentemente da idade, os valores da natureza social, cultural e histórica. Então, abordar a língua estrangeira, trazendo para aquele aluno um contexto de cultura surda, foi uma cartada muito legal do professor, que, observando outras aulas dentro da minha pesquisa, eu não vi outros professores fazendo. Trazer para eles não só a curiosidade de ver quem é esse poeta surdo, mas mostrar que, sim, negros também são poetas, podem produzir cultura e literatura. Pode passar. Então, como consideração final da minha pesquisa, eu percebi que sim, a visualidade da língua surda, ela é trabalhada dentro desse contexto escolar e que os direitos humanos desses alunos estão sendo garantidos. Eles utilizam da L1, que é a Libras, para instruir esse aluno surdo, a L3, que é o inglês. E como língua de intermédio, eles utilizam o português como maneira de se comunicar dentro do contexto de aula. Pode passar. Então, sabe-se que as atividades das naturezas, elas são responsáveis pela gloriosa, né, e longa história que temos, vencendo no curso do processo a valorização da cultura surda e não deixando ela de lado. Hoje não é mais possível aceitar ideias capacitistas que deixem os surdos serem vistos como um grupo que fica à margem. Hoje eles atuam no ambiente de trabalho, eles atuam no ambiente escolar, eles atuam na academia. Então, nós, quanto professores, temos o dever de trazer para esses alunos a temática do ensino de relações étnico-raciais. Essas são as minhas referências. Espero ter contribuído com a minha pesquisa e com a discussão aqui da sala temática. Muito obrigada, pessoal. Nicole, era para coroar, então, o dia de hoje. Parabéns. Nossa, foi magnífico. Isso tudo foi combinado pela professora Vera e pela professora Cleia, porque o teu nome não aparecia aqui para mim. E terminar com a extensão então, é brilhante. Eu acho que teve algum... Perdão, professor, eu acho que teve algum problema na hora do envio, mas eu recebi o retorno. Claro, é eu que errei aqui alguma coisa, alguma planilha que eu deixei de acessar, mas era para efetivamente, como disse, coroar a noite de apresentações do dia de hoje, e mais com a extensão, né? E aí lembrando que aqui nós temos profissionais, né? A professora Vera, a professora Cleia, eu tenho certeza que a professora Reinaldo não é diferente, que conseguem, de forma indissociável, trabalhar ensino, pesquisa e extensão, envolvendo laboratórios, envolvendo a pós, envolvendo o ensino de graduação, envolvendo relações com outras instituições, com a sociedade, e quando a gente te escuta, é um alento. Parabéns. Como diz aqui a Janine, que eu acho Obrigada, que em linguagem coloquial e que representa bem, tu arrasou. Que coisa linda, que coisa linda. Fico muito feliz. Professor Fábio, me permite só um minuto. Vai lá, professora. Meu Deus. A gente tem discursado muito, falado muito sobre a indissociabilidade e eu sou muito grata profissionalmente por ter os projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, e que a gente consegue fazer um trabalho muito integrado a partir do Laboratório de Direitos Humanos. Então,
a Janine é um presente, a Silmar é um presente, né? O Gabriel, a Letícia que não pôde estar, mas também elaborou o trabalho, e a Nicole que veio realmente coroar, né, esse trabalho lindo que tem feito com a gente. E eu só tenho a agradecer, porque ao orientar, que na verdade a gente se orienta junto, né, há muito aprendizado. Então, o trabalho que a Nicole traz é fantástico e consegue levar para o âmbito da pesquisa também, né, que assim como a Janine tem feito. Então, uma troca muito significativa para a gente, e eu só tenho a agradecer às minhas bolsistas, o meu bolsista, né, que compartilharam uma riqueza de conhecimentos, e que é isso que nos edifica o tempo todo. E agradecer especialmente, professor Fábio, a sua condução, a sua coordenação, a sua disponibilidade para estar aqui conosco, né? E também o nosso professor que está aqui, o professor Reinaldo, que compartilhou também uma boa parte das suas inferências e sobre a temática, né? E também dos seus conhecimentos. E é isso que a gente vai fazendo, de tudo um pouco, e tentando compreender o que isso tem a ver com as questões sociais que a gente vive hoje e qual é a nossa responsabilidade social a partir do conhecimento que a gente tem. Muito, muito, muito obrigada, professores. Professora Vera, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Ela deve estar emocionada. Pessoal, vocês se sintam à vontade, aqueles que desejarem falar, a professora Vera está aqui. Microfone. Não ouvem, estou com o microfone fechado. Deu Agora certo. sim, né? Boa noite, professor Fábio, professor Fleury. Prazer muito grande tê-lo conosco. É sempre uma honra a gente poder agregar com parcerias como a sua, né? Como o professor Fábio mencionou, acho que essa é uma noite realmente para ecoar na alma. Nós já tivemos uma tarde esplêndida, né, dessas coisas boas que acontecem na vida da gente, com uma defesa de mestrado fantástica, e agora essas apresentações aqui, que é para podermos esperançar em tempos tão duros, tão áridos, precisamos realmente esperançar. E acho que o dia de hoje é para isso, né, para que a gente de fato possa respirar, enfim. Eu gostei muito da sua metáfora, enfim, da sua colocação aí, professor Fábio, ecoar na alma. Acho que precisamos muito disso, né? E acompanhar essa meninada, e me permitam chamá-las assim, porque é isso mesmo, a gente acaba, em alguma medida, colocando no colo, né, de forma metafórica, e fica muito orgulhosa de vê-las aqui apresentando, e eu sempre fico bastante entusiasmada, porque eu fico imaginando que teremos continuidade, né? Para pessoas que, como eu, já estamos aí na contagem quase final aí de carreira, enfim, né? Ver essas meninas aí aparecendo e se colocando de forma tão firme, apesar do momento em que vivemos, nos deixa bastante esperançosas. E aí, como o professor Fábio menciona, né, mulheres potentes, enfim, e temos que valorizar isso, porque, afinal de contas, nós mulheres somos maioria na população brasileira e, quiçá, na população mundial, né? Então, nós temos que nos colocar de forma muito firme, nos colocar de forma ética, de forma combatente, mas não por meio de armas. Nós temos que nos colocar combatente com os livros, com as nossas produções, com as nossas apresentações. E a gente não espera nada mais do que isso. Então, muito obrigada, né? Fico muito orgulhosa, me perdoe repetir isso aqui de novo, professora Cleia, mas o CPEM, por exemplo, fiz parte da criação do CPEM, que é o Seminário de Extensão, Ensino e Pesquisa do SEAD, e fico muito feliz de ver que aquilo que a gente vai trazendo continua se reproduzindo de forma tão produtiva, de forma tão potente, enfim, né?
isso nos deixa felizes, né? Saindo ainda aqui na UDESC, professora Cleia também, saindo daqui mais tarde, mas feliz da vida, porque, enfim, né? Janine, fico muito feliz quando ela me põe naquele mosaico de pessoas potentes. De fato, você eleva a autoestima das pessoas, né? Muito obrigada, meninas todas, Silmara, enfim, Nicole, muito, muito obrigada. Vocês, de fato, nos representam. Obrigada. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, porque eu já estou quase chorando. Já faz algum tempo, desde as palavras do professor, as apresentações, mas a Janine, Silmara, a Nicole, né, todos vocês aqui, nós professores, hoje realmente é um dia especial que faz a gente acreditar num Brasil melhor e a gente construindo. E é exatamente o que o professor fala, né, aqueles que foram relegados ao segundo plano, né, que uma divisão de classe impõe, na verdade, os rigores da pobreza, da dificuldade, e de alguma maneira a gente consegue ascender, mas ascender não no sentido neoliberal ou capitalista, mas ascender enquanto seres humanos, né, desejosos do bem pelo outro, do amor pelo outro. Então, realmente faz sentido o nosso trabalho quando a gente escuta vocês apresentando aqui, né, as suas atividades. Então, eu quero só agradecer e, enfim, a atividade não é curioso porque eu estou aqui com alguns dizeres para encerrar, mas me parece que é uma sessão que não se encerra aqui, certo? Eu não vou encerrar a sessão. Ela continua nas palavras do professor Reinaldo e quando? Que a gente saia daqui pensando nisso e que esse registro se perpetue. Um dia alguém vai assistir as falas do professor, as falas de vocês, o que foi esse conjunto combinado por forças do astral superior, aonde vem a Nicole para coroar tudo. Enfim, uma combinação que não foi escrita pelos gestores da UDESC. São almas que já passaram por aqui e que lutaram como vocês lutam, né? Como a gente luta. O Brasil merece ter vocês, né? Cidadãs ativas, né? Com essa potência, como disse o professor Reinaldo, professora Vera. Então eu quero só agradecer e não vou encerrar a sessão. É isso, Janine. Obrigado. Beijo a todos.